Olá, pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e todas as sextas-feiras a gente está trabalhando aqui no canal sobre o valor do homem. A gente está trabalhando especificamente para o público masculino, mas se você também é mulher e quer encontrar um homem de Deus, segundo o coração de Deus, fique atento às características e valores espirituais que os homens devem desenvolver e devem ser evidenciados, né, em termos não somente no próprio lar dele, quanto na sociedade, no trabalho, na igreja, que são baseados justamente nesse livro que eu trago toda sexta-feira aqui para vocês, discussões, apresentações e reflexões dos capítulos, chamado O Homem de Valor, do Richard Exley, né? Então, a busca de todo homem para uma vida de honra, convicção e caráter. Então, toda sexta-feira a gente está aqui postando no canal material relacionado a esse vídeo, e aí eu convido todos vocês a estar junto comigo para que a gente possa aprender com as Escrituras Sagradas, visto que é um livro-texto baseado na própria palavra de Deus, na Bíblia, né? Todos os aspectos, né, de valores que o autor traz aqui no livro são extraídos da Bíblia, e eu espero que vocês possam ser edificados, né, com o conhecimento. Na verdade, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, toda sexta-feira eu estou sendo muito edificado, estou fazendo essa leitura individual, né, para a minha vida pessoal, mas à medida que eu vou crescendo, eu vou sendo nutrido em Deus, eu vou compartilhando aos poucos aquilo que eu tenho aprendido com base na leitura desse livro. Então, sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. E toda segunda-feira aqui no canal, especialmente para o público feminino, eu tenho trazido os vídeos a partir da leitura do livro-texto Mulheres da Bíblia. São 70 mulheres que vão ser apresentadas e discutidas suas virtudes, seus valores, seus defeitos, as falhas com Deus, os acertos com Deus, no qual vocês, mulheres, podem refletir como anda a vida pessoal de cada uma de vocês. E às sextas-feiras, o público é o masculino. A gente vai voltar os nossos estudos bíblicos, né, com base especificamente nesse público. Mas lembra vocês que tanto nas segundas quanto nas sextas, vocês podem ser edificados uns com os outros com base nos exemplos que são trazidos, nas discussões, nos valores que são trabalhados a cada vídeo, né? E especificamente hoje a gente vai trabalhar com o público masculino a partir da leitura e reflexão dos capítulos desse livro do Richard Exley, Homem de Valor. E se você é homem, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você é mulher, continua aqui comigo, porque esse material, inclusive, vai ser útil para você, inclusive, para você refletir que tipo de amizade, que tipo de relacionamento você tem vivido, e se vale a pena continuar, na verdade, iniciar, continuar e se consolidar em algo mais sério, como um possível casamento. Então, identificar homens realmente de Deus é um critério que deve ser estabelecido com base na palavra. E isso daí muitas vezes não é fácil, né? E é justamente essa série de vídeos que visa preencher essa lacuna, você poder identificar quando o homem realmente é de Deus ou não. E aqui, nesse livro-texto, a gente vai trazer, pelo menos vai se inspirar no que o autor, né, com base no que ele leu e foi instruído pelo Espírito Santo de Deus a partir das Escrituras, ele descobriu em relação ao que é ser realmente um homem de Deus ou não. E a primeiro ponto, antes de a gente iniciar realmente o vídeo, eu peço a única coisa, né? Se inscreve no canal. Por quê? Porque à medida que você se inscreve e ativa o sininho, você vai receber notificações de materiais semelhantes a esse ao longo da trajetória do canal. Então é interessante que você se inscreva, mas ao mesmo tempo ative o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse de livros. E além disso, né, coloca aqui no comentário se os valores que vão ser construídos, que vão ser apresentados, você já possui eles, e se não possui, qual aquele que mais se interessa para ser desenvolvido ao longo da tua trajetória enquanto ser humano. Antes de ser cristãos, nós somos seres humanos, e se você perceber, tem muita gente lá fora que dá muito mais exemplos do que os da casa, né, do que aqueles que já fizeram uma aliança com Cristo. E é isso que eu tenho refletido ao longo do tempo, né? Porque muitas pessoas taxam os ímpios como sendo todos aqueles que fazem atrocidades ou coisas do tipo. Mas se você perceber, tem muita gente aí que nem sequer tem aliança com Deus e apresenta valores muito nobres, né? E que se alinham com a palavra. Então, às vezes, o cristão ele precisa ter a humildade suficiente de se autoavaliar e ver em que nível espiritual ele está e o que ele precisa fazer para progredir para isso. Mas, sem demoras, vamos agora ao vídeo na íntegra e vamos aprender um pouco sobre os valores da palavra na vida pessoal do homem. Vamos lá!
E o Richard Axel, o primeiro valor que ele apresenta aqui no livro dele é justamente a paixão espiritual. E eu já começo com a leitura breve do que ele fala sobre o que é paixão espiritual, né? Ele diz assim, deixa eu colocar assim, nada é mais importante do que aquilo que um homem acredita sobre Deus. Como ele o percebe, determinará em um grau significativo o que ele acredita sobre si mesmo e como ele se relaciona com os outros. Isso também definirá a interpretação da vida e o significado dos acontecimentos. Nunca a compreensão do homem sobre Deus torna-se mais decisiva do que em momentos de crise pessoal. Então, a partir desse primeiro ponto, você vê nessa parte introdutória, né, que o autor ele já pontua algo significativo. Olha, a forma que você enxerga Deus determina onde você vai chegar na vida. Porque uma autoimagem de Deus distorcida, não tão bem elaborada, interfere diretamente no relacionamento com Ele e, como consequência disso, também no relacionamento com outras pessoas. Quebra de amizades, de casamentos, traições, tudo aquilo que você enxerga como Deus, como sendo seu pai ou não, tem gente que nem sequer enxerga Deus como pai, determina onde você vai chegar, inclusive nos relacionamentos com as outras pessoas. Se você vai ser uma pessoa difícil de se lidar, se você vai ser um homem que muita gente não quer ter amizade, um homem isolado. Então, tudo que é a base é justamente como você pode sentar aí na sua cadeira e se autoavaliar. Realmente eu sou amigo de Deus? Porque se você é amigo de Deus, você deve conhecê-lo na íntegra, como ele realmente é. E aí o autor ele vai organizar o livro-texto dele com base em mega sessões, ou seja, sessões mais amplas, e dentro daquela sessão, as subseções, ou seja, aquilo que vai trabalhar de específico sobre aquele grande tema. Essa paixão espiritual, por exemplo, é dividida em subcapítulos. Então, para cada subcapítulo vai ter um tema diferente. O primeiro subcapítulo que ele apresenta é a verdade sobre Deus. Nesse subcapítulo, eu acho interessante que ele fala que teve uma época da vida dele que ele enxergou Deus como sendo um carrasco, alguém que não se podia ser acessível e muito menos ter um relacionamento aberto e franco. E por outro lado, chegou um outro momento da vida dele em que ele viu Deus apenas como sendo um Deus de amor. E com base nisso, ele confundiu as coisas que, pelo fato de entender Deus como sendo um Deus de amor, ele não deveria ser reverenciado, não deveria ser temido. Então, dois extremos na vida de um homem é justamente compreender Deus de forma equivocada. Essa fase em que você não entende Deus como ele realmente é e como as escrituras o apresentam, determina onde você vai chegar na vida. Porque se eu vejo um Deus como um carrasco, eu não vou conseguir me aproximar dele como um filho. Se eu vejo um Deus apenas amoroso, um Deus que não julga, que não repreende o pecado, que é avesso, que não aceita uma vida de pecado, eu vou ter uma vida devassa e achando que tudo vai bem, mas não está. Então veja, você como um homem, é necessário que você entenda que extremos não está no coração de Deus. É necessário você construir uma visão equilibrada sobre quem Deus é. E nessa subseção, ele dá um exercício para cada capítulo ou subcapítulo do livro, ele recomenda exercícios práticos para que você possa refletir quem Deus é para você. E nessa primeira sessão, nesse primeiro subcapítulo, ele dá a sugestão de que você possa escrever aqui no texto, ou no caderno à parte, aquilo que você entende que Deus é, ou os seus preconceitos em relação a Deus. Sabe aquela coisa que você sempre quis dizer para Deus, mas nunca teve coragem, né, de falar abertamente para Ele por temê-lo demais, por ter medo de Deus, que temor e ter medo são coisas completamente diferentes, né? Temer é reverenciar a Deus, ter medo é ter aversão a Deus, não querer nem se aproximar dele com base num sentimento negativo. Mas enfim, ele diz aqui que muitas coisas os homens eles ficam abafando no coração deles de se comunicar com Deus, de falar na cara de Deus, vamos dizer assim, porque tem medo de Deus. Então, ele dá aqui um exercício no qual você pode escrever no papel sentimentos negativos que você tem em relação a Deus, mas que nunca teve coragem de dizer. E a outra parte do exercício é se perguntar o que a Escritura diz, ou mesmo com o próprio auxílio do Espírito Santo, e eu fiz esse exercício e pedi o auxílio do Espírito Santo para que ele revelasse o que, para cada item que eu enumerei aqui de ponto negativo em relação a Deus, o que as Escrituras dizem ao respeito. E eu confesso a vocês que eu me emocionei muito, né, porque foi meio que algo automático. À medida que eu ia escrevendo as coisas negativas, né, coisas que estavam lá dentro do fundo da minha alma, mas que nunca tive coragem de dizer, à medida que eu fui
escrevendo os pontos positivos, o Espírito Santo automaticamente ele já veio dizendo cada versículo, confrontando aquelas ideias equivocadas em relação ao Pai. Então veja, muitas vezes a nossa vida espiritual, financeira, intelectual, amorosa, fraternal, ela está travada porque o nosso relacionamento principal, que é com Deus, não está tão bom. E esse exercício inicial ele é fundamental para que os homens entendam que Deus é seu amigo e que ele quer se aproximar ao máximo de você e conduzi-lo em triunfo ao longo da trajetória nessa vida. Então a base de valor, o paixão espiritual, ela tem como um dos fundamentos você descobrir quem realmente Deus é. E você destruir preconceitos do que as pessoas falam sobre Deus, do que outras congregações que você se decepcionou ao longo da tua trajetória com Cristo falavam sobre Deus, e de que as outras pessoas apontam, apenas dizem diretamente o que Deus é para você. Você precisa descobrir nas Escrituras o que é o seu Pai em integridade, em valores eternos, em tudo de bom que Deus é. Então é um exercício no qual você e Deus, você e o Espírito Santo podem estar interagindo e o próprio Espírito de Jesus revelar quem é o Pai na íntegra para você enquanto homem. A outra verdade espiritual que ele traz aqui no capítulo é a verdade sobre a salvação. Enquanto cristão, você precisa entender que a salvação é pela graça. E isso te fez justiça de Deus, ou seja, Cristo substituiu você na cruz. Toda vida miserável, toda vida destruída, toda vida infrutífera que você tinha foi substituída no Calvário por Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que você e eu ou qualquer outra pessoa não venhamos a perecer, mas que tenhamos a vida eterna. Douglas, o que é que isso tem a ver sobre valor masculino? Tem muito a ver. Porque uma vez que você foi salvo e foi de graça isso, tudo que você vir a conquistar em vida é pela obra consumada de Jesus Cristo. Então, nesse segundo capítulo, de a verdade sobre a salvação, é fundamental que você entenda que se a salvação foi de graça, tudo que vem para suas mãos também é pela graça e pela justiça de Deus em Cristo. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criação nele. Então, muitas vezes, os homens eles se tornam sobrecarregados porque eles acham que são os responsáveis por trazer mantimentos para casa deles. A palavra diz que, lógico, Deus tem os meios e é o trabalho principal deles de nos dar recursos financeiros para sustentar uma família, para sustentar uma casa, para dar qualidade de vida à mulher, aos filhos. Mas a própria palavra de Deus diz que o fardo de Jesus Cristo é leve e suave, e é com base nesse fardo que você conquista as coisas na vida. Sabe, trocar essa mentalidade de obras próprias pela obra consumada de Jesus Cristo deixa a vida do homem mais leve. Não é que o homem vai ficar mais desleixado, sem querer fazer nada e cruzar os braços. Pelo contrário, é saber que tudo que ele vai fazer na vida não é no seu poder ou na sua força, mas naquele que está enviando ele para fazer as coisas acontecerem. Então veja, é necessário que os homens eles entendam que quem está entronizando o lar dele, quem está entronizando a casa dele, não é ele mesmo, é o próprio Messias, é Jesus morando nos corações. Então, quando a gente troca esse tipo de mentalidade de que tudo que conquistar na vida é pela força do braço para a mentalidade de que é Cristo em você que te dá força para adquirir riquezas e manter uma casa inteira, é um dos fundamentos espirituais e aumenta a paixão espiritual por Cristo, porque à medida que você troca esse tipo de pensamento pelo pensamento correto, você automaticamente permite que Cristo possa entrar na sua casa e fazer realmente as coisas acontecerem. Então, muitos homens eles se sentem realmente sobrecarregados porque não têm o entendimento de que, primeiro, a salvação veio de graça e é justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você tem esse entendimento agora consolidado no seu espírito, as coisas vão se tornar mais leves, porque você vai recorrer, ou humildemente vai começar a orar àquele que coloca comida no teu prato, aquele que te dá forças para comprar um imóvel, aquele que te dá forças para que nunca falte nada de educação, de alimento para os teus filhos, para tua esposa, para ter uma área ou um momento de lazer com toda a família, sabe? São valores eternos que quando a gente toma como homem a consciência de que é Deus quem faz em nós tudo que diz respeito a essa vida presente e também as vindouras, a vida vindoura, a vida ela vai se tornar mais fácil. Então esse segundo capítulo do autor, ele chama muito atenção para esse ponto. Tudo veio pela graça, nos tornamos justiça de Deus e por isso nós reinamos em vida por causa de Cristo.
Ele termina sempre os capítulos, né, com reflexões, né? Ele pergunta, olha, se você faz uma obra na igreja, você vai em nome de quem? Da sua própria força ou você faz isso na força ou no poder de Jesus Cristo? Né? E o que é que você tem feito que tem tirado o mérito de Jesus Cristo naquilo que você está executando ao longo da tua vida? E todo capítulo ele termina com oração, e eu vou ler essa daqui desse segundo porque chamou muita atenção. Ela diz assim, Senhor, liberta-me da minha necessidade exagerada de atender aos padrões, né? Ensina-me como confiar somente na obra consumada de Jesus Cristo, meu Salvador, mesmo quando eu freio sua obra contínua em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então veja, ele dá o direcionamento de que a gente deve focalizar nas Escrituras de um modo correto. Cristo é o responsável por tudo que nós venhamos a conquistar em vida. Cristo e sua graça e seu poder imerecido, que se chama graça, é isso que nos dá força para adquirir riquezas, isso que nos dá fôlego de vida de sustentar uma casa. Não somos nós, homens, que sustentamos uma casa. É Cristo em nós, a esperança da glória para aqueles que estão em vida ainda aqui, inclusive começando pela sua própria família. E o terceiro capítulo dessa sessão Paixão Espiritual que eu trago para vocês hoje, à medida que a gente vai avançando a cada sexta-feira, eu vou trazendo de 3 em 3 subcapítulos de cada grande sessão. No caso dessa de hoje vai ser o terceiro capítulo chamado A Verdade sobre Você Mesmo. Nesse capítulo eu acho muito interessante porque ele começa a fazer uma distinção entre o que é caráter e o que é poder de Deus. Ele dá o exemplo de Elias. Elias era um homem que era muito conhecido por ser poderoso em obras, em obra do poder do Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo você vê que tem um momento na vida de Elias no qual o próprio Deus questiona quem realmente ele é. Na verdade, a pergunta expressa lá no texto de 1 Reis é justamente onde estás, né? Por que você está aí, vamos dizer assim, sentado, recolhido? Às vezes, na vida de um homem, a gente percebe que ele quer demonstrar força e poder para os outros, mas por dentro ele está passando por crises existenciais, ele está passando por momentos não tão fáceis. E viver de aparência, viver uma vida no qual você sempre demonstra para os outros que é um homem forte, vai chegar um momento que a casa cai, porque as emoções não estão alinhadas ao coração de Deus. É por isso que com Deus nós devemos ser o máximo transparentes possíveis enquanto os seres do sexo masculino. Por quê? À medida que a gente abre o coração para Deus, a gente está permitindo que Ele cure feridas. A gente está permitindo que Ele nos veja nus por dentro. A gente está permitindo que Ele comece a trabalhar em uma comunhão. Ele fala aqui nesse capítulo que a comunhão ela é mais importante do que andar no poder. Então, no caso de Elias, a gente percebe que ele, em Israel, ele era um dos grandes profetas de Israel, fez muitas obras baseadas no Espírito de Deus, mas correu de uma única mulher chamada Jezabel. E a gente percebe que correr de uma mulher, a gente pode se questionar que está atrelado justamente a uma exaustão emocional, física e espiritual, porque anteriormente à ameaça de Jezabel, ele aniquilou os profetas de Baal. Eram muitos profetas de Baal. E veja, numa situação em que você tem esgotamento físico, emocional e até mesmo espiritual, né? A gente percebe que uma única mulher fez com que o profeta se sentisse intimidado e corresse dela. Nessas situações a gente pode perceber o seguinte, olha, ele era poderoso em obras, ele era poderoso em Deus, o Espírito de Deus estava com ele, mas chegou um momento que ele entrou em crise, entrou em pane, e ele correu quilômetros, né, e chegou numa determinada caverna e ficou lá isolado de todos, a tal ponto de que ele expressa para Deus que queria... Não posso falar a palavrinha porque o YouTube ele meio que bloqueia o vídeo porque existem algumas palavras que não podem ser citadas nos canais, né? Justamente por ser sensíveis e ele passa a deixar de recomendar a mensagem. Não é a intenção aqui, pelo contrário, eu quero que a mensagem ela alcance várias outras pessoas e possa edificar várias outras vidas. Mas chega lá na caverna, Elias diz que queria... E é meio complicado isso, né? Porque a gente vê um homem tão corajoso, mas um momento tão simples, né? De uma mulher chegando lá, ameaçando ele, de repente ele dá uma pane na mente dele e começa a correr a 1000 por hora daquela mulher.
Mas a questão é, quando chega na caverna, Deus faz um questionamento simples a ele. Ele pergunta: Elias, por que você está aqui? Por que você está aí se isolando, em outras palavras, né? Então, o que Deus realmente queria perguntar a ele era: quem é você realmente? Pare e se autoavalie. Pare e se autoavalie em que sentido? Veja você estruturalmente por dentro e não aquilo que você quer demonstrar para as outras pessoas que é. E muitos homens sucumbem, né? Eles caem, vamos dizer assim, emocionalmente na vida deles, entram em depressão, entram em pensamentos ruins para tirar a própria vida, né? Porque justamente são homens que não conseguiram sustentar uma imagem por muito tempo. Então, ser conhecido como homem e mulher de Deus, segundo esse capítulo, ó, tá aparecendo aqui a parte da iluminação. Mas enfim, é assim mesmo, espontâneo. Tô gostando mais dessa vibe de vídeos mais espontâneos. Ser um homem segundo o coração de Deus não é aquele que não é aquele que se sustenta com base numa imagem que é transmitida para as outras pessoas, mas numa imagem consolidada com base na intimidade com o Espírito de Deus. E ficou muito claro isso nesse capítulo, né? De que a intimidade com Deus e você se permitir que Deus revele você, quem você é estruturalmente, espiritualmente, emocionalmente por dentro, é mais valioso do que estar andando debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E a oração no finalzinho desse capítulo é a seguinte: Senhor, capacita-me a ver como Tu me vês, revela-me o egoísmo que não posso ver, o materialismo que não tenho percebido, o orgulho que não estou ciente, mas não pare nisto. Mostra-me um homem que eu posso ser, o homem que Tu estás refazendo a imagem do Seu querido Filho, um homem de valor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, a lição prática desses 3 princípios espirituais é aquilo que eu entendo sobre quem Deus é, aquilo que eu entendo sobre o que a salvação representou para mim e aquilo que eu entendo sobre eu mesmo atualmente determina muito aonde eu estou hoje, me situar onde me localizo espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente hoje enquanto homem, mas principalmente determina aonde futuramente eu vou chegar em Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai ter muitos outros nas próximas sextas-feiras, são 56 capítulos, né, devocionais, e eu acredito que não somente vai estar edificando minha vida pessoal, mas à medida que eu compartilho conhecimento com vocês, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai acrescentar mais e mais, porque a palavra diz expressamente: ao que dá, mais será dado. Então eu acredito, e com base nessa palavra dada pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito que estou não somente gerando valor espiritual e de caráter na minha vida pessoal, quanto dos homens de Deus que estão assistindo esses vídeos, né? Quanto para as mulheres de Deus que também estejam assistindo e que querem identificar se realmente um homem condiz com a palavra de Deus, se é realmente aquele que o Senhor está enveredando, está direcionando para a vida pessoal de cada uma delas. Então eu quero que vocês saibam que vocês são sempre bem-vindos aqui no canal e principalmente que cada um de vocês é mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!